De forma imperceptível, ao meu aproximar, abriu-se uma porta e notei no seu interior um ente igual aos que acompanhei. Então, aqueles dois seres, apoiando-se em uma reentrância da porta, subiram no aparelho, após fitarem-me, renovando o convite para acompanhá-los. Quedei-me por instantes à porta daquela grandiosa astronave, máquina desconhecida para mim, da qual sequer tivera alguma noção ou ouvira falar, a não ser em comentários telegráficos publicados pela imprensa sensacionalista. Na verdade, confesso que estava receoso, mas acometido de uma imensa curiosidade, na ânsia de saber e conhecer como era aquilo por dentro. Nesse ínterim, insistiram para que eu subisse na aeronave, devendo imitar os movimentos realizados por eles. Fiquei refletindo quanto às possibilidades de minha sobrevivência. No entanto, concluí: com toda certeza, nada me acontecerá, porque, de outra forma, suas atitudes teriam sido outras. Continuando a receber tão amigável convite, transmitido pelo olhar sereno daqueles seres, pensei em Deus, a quem confiei o meu destino e a minha vida. Daí, não tive mais dúvidas, tomei a resolução de ir. Subi, procurando efetuar os mesmos movimentos dos que me precederam, valendo-me da reentrância existente na porta. Entretanto, mal dei 2 passos no seu interior, parei para observar se ela continuava aberta. Então, o terceiro tripulante que nos aguardava dentro do disco voador, dirigindo-se a mim, transmitiu-me o seguinte: não obstante nenhum mal lhe possa sobrevir, desejo saber se está realmente disposto a ir. É de sua livre vontade ir ou está muito impressionado com o que presencia? Diante da pergunta, respondi: vou de espontânea vontade. Após essa minha resposta, viu dirigir-se para um recipiente que estava na parede. Era uma saliência de uns 15 centímetros, emanada da própria parede interna do disco, parecendo ser feita do mesmo material, com cerca de uns 30 centímetros de comprimento. Tinha aspecto e formato de um ovo comprido, cortado ao meio, inteiramente transparente, contendo um líquido de coloração marrom claro. Devia ser um depósito de qualquer substância de uso próprio, porém nunca poderia atinar sobre o fim a que se destinava. Com um gesto vagaroso, aquele ser, aproximando-se do recipiente, pegou, de uma pequena prateleira ao lado, um objeto que vi ser um minúsculo copo, enchendo-o do líquido nele contido. Para tanto, comprimiu um pequeno botão ao lado do depósito, botão semelhante aos de partida dos nossos modernos automóveis, fazendo jorrar por um orifício existente na sua parte inferior aquele líquido grosso como mel. Depois, mostrando-o a mim, jogou-o na boca e ficou como se estivesse saboreando alguma coisa. A seguir, tomou de um outro copinho e repetiu a operação, enchendo-o até a metade. Com o copo na mão, aproximou-se de mim e me transmitiu o seguinte: para poder viajar é indispensável absorver-se preparado. Assim dizendo, entregou-me o copo, com a capacidade talvez de 1/4 dos nossos, e eu segurei. Meu cérebro fervilhava. Será veneno? Será algum entorpecente para poder aguentar a viagem? Para que servirá isso? Tratava-se em mim um embate de ideias quando, outra vez, de maneira muito calma, aquele ente me disse: é de suma importância ingeri-lo. Atento a essa recomendação, levei o copo à boca e toquei de leve com a ponta da língua o líquido que continha. Nesse instante, o meu pensamento voou para Deus. O instinto de conservação e o amor à vida despontaram fortemente, como jamais os havia sentido até então. Naquele angustioso instante, de repente, levei o copo à boca e bebi o seu conteúdo. Era realmente um líquido viscoso, de sabor esquisito, espécie de vitamina líquida que em jejum costumamos tomar para fixar o cálcio. Devolvi-lhe o copo, ele sorriu gentilmente e me fez compreender, perguntando-me: podemos ir agora? Sim, foi a minha resposta. Mal acabei de balbuciar essa afirmativa, percebi a porta fechar-se automaticamente. Apontaram-me uma banqueta para que nela me sentasse. Sem possibilidade de engano, a sala em que nos encontrávamos tinha uns 8 metros de diâmetro, completamente redonda, de paredes lisas, com teto curvo em formato de cúpula, esta bem iluminada. É indispensável ressaltar que tudo ali atendia à configuração do círculo. Não havia um só objeto que não fosse de formato esférico, enfim, que não fosse arredondado. O princípio era único e geral, tudo em direção curva, em sentido curvilíneo. Havia, no centro da sala, uma mesa circular de 1 metro de raio, cercada de umas 12 banquetas, fixas ao solo. Tais banquetas, muito semelhantes aos nossos tamboretes,
com cerca de uns 60 centímetros de altura, possuíam um único pé. Se espalhavam simetricamente por toda a volta da sala, exceto do lado de um misterioso painel. Apesar da intensa claridade, não conseguia distinguir os focos de luz. Não havia um ponto preponderante de referência. A luz era igualmente intensiva e difusa em todos os ângulos. Por todos os lados não se projetava uma única sombra, dando a impressão exata de que a luz provinha ao mesmo tempo do teto, das paredes ou do próprio piso do disco voador. Com os atuais conhecimentos nossos, jamais poderemos obter uma difusão de luz tão perfeita, tão uniforme e equitativa. Realmente, ela emanava de tudo em idêntico teor de intensidade ou força, fazendo-me compreender melhor a profundeza de uma sábia e conhecida máxima: a boa luz é a vida de seus olhos. Rodeando a sala em toda a sua estrutura, exceto do lado do mencionado painel, havia uma série de pequenas janelas entremeadas de linhas divisórias. Eram uniformes, ovaladas, com cerca de 25 centímetros de tamanho. Estavam dispostas a uma altura de 1,80 m, assemelhando-se a pequenos vitrais em séries separados por esquadrias de aço polido, como dos edifícios de arquitetura moderna. Em vão procurei descobrir a porta que me fora aberta para entrar. Ela abriu-se em sentido de correr, e a sua reentrância havia desaparecido, devendo ter sido justaposta de maneira imperceptível. Naquela sala, verdadeira meia-esfera, o que mais me atraiu a atenção, deixando-me perplexo por sua desconhecida configuração, foi sem dúvida uma espécie de painel repleto de estrias, alavancas e botões, tendo ao centro uma verdadeira tela. Interessante era que esse painel acompanhava também a configuração arredondada da parede. Não fugia em absoluto, nem mesmo a tela, ao sistemático curvilíneo do conjunto. Bem no centro, ela se sobressaía côncava, branca e ovalada, devendo medir uns 70 centímetros de borda a borda. Os botões, espécies de sintonizadores, uns opacos, outros mais luminosos, variavam quanto ao grau de intensidade. As alavancas pareciam correr em estrias ou canaletas, e outros dispositivos desconhecidos havia, tendo por baixo a assinalação de pequenos traços, digamos taquigráficos. Aquele conjunto elaborado da mesma matéria, disposto de maneira uniforme, oferecia à vista um quê de harmonioso. Media aproximadamente uns 3 metros de comprimento por 1,80 de altura. Mirava-o em todos os sentidos e sob todos os prismas. Não encontrava fios, ligações, ponteiros, tomadas, relógios, registros idênticos aos utilizados em nossos aviões comerciais ou de turismo. Acrescia o fato de tudo se me afigurar fabricado de uma só peça, como se fora um único bloco do mesmo material consistente e uniforme, tão maleável que pudesse ser adaptado aos mais variados fins. Esse ponto, para mim, era de capital importância, porque, servindo há anos como chefe da seção de uma metalurgia, conhecia processos de tratamento físico e químico, a que se submetem os minerais, para deles se extraírem os metais. Entretanto, nada semelhante me fora dado conhecer na Terra para que pudesse aquilatar ou deduzir de sua constituição. Desejariam eles utilizar-me como cobaia? A aflição voltou a apossar-se de mim. Felizmente, pressentiram a aflitiva condição de pseudo-vítima em que me colocava e, vindo ao meu encontro, procuraram me tranquilizar com as seguintes palavras: nós não viemos ao seu planeta para buscá-lo. Estamos dando prosseguimento a uma missão. Aliás, missão de paz que gravita em torno de um núcleo chamado evolução e que atende aos ditames da divina sabedoria. Nada receie, somos irmãos e queremos ser amigos do seu povo. Depois dessa visita, nós o devolveremos ao seu mundo e você, com toda certeza, nos pedirá para fazer outras viagens. Retornei à calma e pensei, graças a Deus, eles também são tementes a Deus. Será que eles têm o poder de conhecer os meus pensamentos? Agora mais sereno e para disfarçar o meu desaponto, lhes perguntei, por que não partimos? A resposta se traduziu num discreto sorriso que, sem dúvida, revelava a ingenuidade da minha pergunta, e solícito um deles acrescentou, há muito que estamos viajando. Sem sequer me dominar, corri intempestivamente para uma das muitas janelinhas e olhei. Tudo era espaço, nada conseguia entrever. Apoiava-me nas pontas dos pés para poder enxergar através das janelinhas, porém tudo em vão. Tudo era espaço vazio. Rondei em todos os sentidos, mas nulos foram os meus esforços. Sempre o vácuo e nada havia. Ansioso, visivelmente aflito, voltei-me para aquele que estava de pé ao lado da tela, no centro do painel.
Percebendo o meu desajuste, muito amavelmente me convidou. Venha ver seu planeta, que a olho nu você não conseguirá. Foi quando, ao me aproximar do painel, ligaram uma pequena alavanca à guisa de interruptor de luz. Imediatamente surgiu na tela o globo terráqueo. Grande bola esverdeada no centro da tela. Gradativamente começou a aumentar, fazendo surgir contornos, e em sucessão apareceram as montanhas, mares, lagos e rios. Manejando outros botões, milagrosamente transformaram a projeção e, em vista panorâmica, surgiu uma grande cidade. À medida que os seus detalhes se acentuavam, pude reconhecer a cidade de São Paulo. Vi o aeroporto de Congonhas, o Museu do Ipiranga, o edifício do Banco do Estado, o prédio Martinelli e o do Banco do Brasil, que lhe fica fronteiriço. Enfim, todos os principais pontos de referência da capital paulistana. Extasiado com tamanha perfeição, procurava anotar todos os detalhes, quando passaram a focalizar somente o perímetro das praças centrais, Sé e Clóvis Bevilacqua. Com incrível nitidez poderia reconhecer naquele momento as pessoas que lá transitavam. Assinalava perfeitamente os transeuntes, os automóveis, ônibus, as intermináveis filas humanas sobre as coberturas e distinguia até os jornais empilhados junto às bancas. Era como se fosse possível ficar situado num palanque à altura de uns 5 metros, de cuja posição pudesse abranger ambas as praças. Tal a nitidez da projeção. Os detalhes projetados na tela eram tão minuciosos que pareciam estarmos participando daquela intensa movimentação sem ouvir, entretanto, os ruídos dos motores ou a conversação dos transeuntes. Fartando-me dessa contemplação, pedi que desligassem o aparelho e voltei para o meu lugar na esperança de dar asas à minha curiosidade, fazendo perguntas. Assim, iniciei. O vosso mundo é diferente do meu? Não muito, respondeu-me aquele que nos aguardou dentro da astronave. Prosseguindo, disse: também possuímos casas, ruas e árvores. Apenas o nosso viver é mais objetivo. Não perdemos tempo com futilidades e não nos preocupamos com o que é efêmero e supérfluo. Então os senhores levam uma vida perfeita, retruquei. Perfeita não. A perfeição, nós, os humanos, não a conseguimos. A palavra perfeição não exprime a verdade no que se refere, pois nada é perfeito desde que imaginado ou manipulado pelo homem. E quando classificamos determinado objeto de perfeito? Indaguei, intrigado. Quando esse objeto corresponde plenamente às exigências do momento. No seu mundo há divertimentos? Sim, existem muitos divertimentos. E qual o que mais lhe agrada? O que mais nos agrada e dá prazer e satisfação é o divertimento de praticar o bem e auxiliar o próximo. Então, os senhores se divertem auxiliando o próximo? Exatamente. É o que mais nos enche o coração de alegria. Como pode explicar o fato de que nós ainda não chegamos a alcançar a Lua e os senhores viajam de um para o outro planeta com a maior facilidade? Nessa sua pergunta, enquadra-se a questão conhecimento. Os terrenos, em absoluto, não conhecem sequer o próprio planeta. Como pretendem conhecer outros corpos celestes? Conhecer outros planetas equivale a manter intercâmbio cultural entre si. No entanto, esse intercâmbio não está sequer satisfatoriamente difundido entre os próprios terrícolas. É indispensável, primeiramente, civilizar as tribos nômades e as selvagens. Civilizar muitos e muitos civilizados espalhados pela terra. Finalmente, é necessário conhecer e seguir os sábios ensinamentos da própria natureza, para daí iniciar os estudos relativos às excursões aos outros planetas. Infelizmente, os povos da Terra vivem dentro de um realismo morto. Então poderemos mais tarde ter aparelhos para viagens interplanetárias? Perfeitamente. A natureza não restringe absolutamente nada, apenas oferece obstáculos. Tais obstáculos são transponíveis e, ao serem transpostos, nos impulsionam em direção a novas ciências e, em consequência, adquirimos novas concepções de vida. Portanto, os obstáculos são benéficos e instrutivos. Os senhores são felizes em seu mundo? Perguntei. Sim, muito felizes. Errar é humano, fácil é errar. Porém, o difícil é reconhecer o erro e aproveitar os ensinamentos decorrentes deste erro. O homem terreno não reconhece seus erros, por conseguinte recebe e sofre as consequências de suas próprias culpas, na maioria das vezes propositais, foi o que ponderou aquele ser estranho. Vejo que o senhor é franco no falar. Indubitavelmente, usamos a franqueza, não só no falar, mas nas ações. Usar a franqueza é o mesmo que usar a verdade, e esta é o eterno e portentoso veículo esclarecedor das humanidades.
A verdade é uma fonte de águas cristalinas na qual eternamente flutuará o bem-estar das humanidades. Por isso que lutamos, objetei. Viver é lutar, porém para os irracionais, para o homem e seus semelhantes, já com elevado poder de raciocínio, a vida deixou de ser uma luta. Se o homem terreno ainda hoje está lutando, é porque esta luta foi criada por ele mesmo, e ele não a quer remover. Mas como poderíamos viver sem lutar? É fácil, respondeu o interlocutor. Tomemos, por exemplo, a vida. A vida em seu planeta é um todo dividido por milhares de pedaços indistintamente. Uns e outros estão impregnados de caridade, justiça, bondade, compreensão, critério, humildade. Não obstante isso, existem pedaços impregnados de maldade, ódio, rebeldia, inveja, destruição, além dos que estão imbuídos dos sentimentos de domínio, perversidade e riqueza. Presentemente, todos esses pedaços estão completamente dispersos, misturados no turbilhão da vida, predominando os que mais atendem ao imediatismo dos homens, isso é, os pedaços embebidos de destruição, domínio, riqueza, egoísmo e outros. Continuando, asseverou que os dirigentes do vosso orbe, se colocassem esses pedaços da vida em seus respectivos lugares, formando uma só vida, isto é, unindo-os, verificariam então que os bons se fundamentariam no centro da vida, e os pedaços impregnados de maldade se localizariam na periferia, ou seja, à margem da vida. Posteriormente, com grande espanto, constatariam os tais pedaços, convenientemente separados, deixarem de constituir o chamado viver a lutar, que já se converteu em incontrastável dito popular. O caso em si encerra simples problema, exigindo a reposição dos encaixes, pedaços de vida nos seus devidos lugares, para que a transmutação se processe lentamente e a humanidade terrestre passe a viver num verdadeiro Eldorado moral. E como poderíamos ajuntar esses pedaços da vida para colocá-los em seus devidos lugares? Isso transcende de muito a possibilidade atual do homem, que, imantado ao interesse imediato, faz com que sentimentos de expressão inferior se sobreponham à sua evolução moral. Inicialmente, a pretendida modificação basear-se-ia na instalação de inúmeras escolas de frequência gratuita e obrigatória para todos os indivíduos de 6 a 20 anos. O desmedido esforço despendido na manutenção de soberbos aparelhamentos bélicos deveria ser aplicado na difusão do ensino entre os povos. A sua prática, com a característica de entretenimento, conjugada com exercícios esportivos, de preferência ao ar livre e sob salutar alimentação, deveria transparecer espontânea. O ensino, convenientemente dosado antes de atingir os níveis puramente científicos, cingir-se-ia à vida e à sua natural evolução, abrangendo todas as partículas do conjunto, ressaltando-se sempre o equilíbrio e a harmonia das relações construtivas e íntimas entre o físico visível e invisível. Assim, os terrícolas compensariam, de certa forma, as prejudiciais influências do núcleo do seu próprio orbe, que pela sua posição ainda excêntrica provoca uma série de intermináveis distúrbios. Como? Inquiri, admirado. Sim, o gelo, degelo, as tempestades físicas e magnéticas, os furacões, terremotos, maremotos, as erupções vulcânicas são todos fenômenos decorrentes do desvio do núcleo. Na Terra, esse núcleo, que nos planetas já verticalizados está situado no centro, encontra-se deslocado. Logo, ao tomar a sua exata e central posição, também o planeta terá o seu eixo verticalizado. A lavoura sofre em demasia por não receber os elementos adequados e suficientes à sua robustez, desenvoltura e vigor. Essa anemia das plantas propicia aos insetos um habitat, verdadeiro paraíso, pois são facilmente corroídas pela alvidez destes. A própria cor das plantas e flores são de um tom opaco e de pouca vida, devido ao centro de radiações cósmica e evolutiva se achar fora de posição. Assim que o núcleo atingir sua exata posição, as irradiações serão mais dosadas e equivalentes. Então, plantas, flores, frutos receberão do centro de irradiações uma substância protetora, espécie de defesa ou imunização contra insetos, os quais não encontrarão mais possibilidades de alimentação e procriação, tendendo a serem varridos da face da terra. Daí por diante, as plantas terão vida mais exuberante, as frutas, hortaliças, vegetais serão mais saborosos e dezenas de vezes mais nutritivos. Suas cores mais vivas e deslumbrantes transluzirão matizes que aos olhos humanos
parecerão mais belos, proporcionando-lhes efeitos benéficos. O reino vegetal, livre de tempestades, geadas e pragas, recebendo as irradiações dosadas às suas necessidades, terá sua vida prolongada e, consequentemente, as plantações viverão mais uns 30 anos, devendo a sua produtividade ser aproveitada em 98%. A esse tempo, o homem terreno alimentar-se-á com apenas 7% da atual quantidade de alimentos que consome. Se hoje ingere 1.000 gramas por dia, passará a se satisfazer com somente 70 gramas diários. Não apenas essa quantidade fabulosa de alimentos será necessária, mas o plantio de todas as áreas disponíveis, inclusive as atuais zonas congeladas do planeta, que até lá se transformarão em terras férteis. Os próprios leitos dos lagos e rios que forem transportados para os atuais desertos, a fim de formarem mares úteis de água doce e potável, fornecerão sua cota de aproveitamento. Enfim, tudo concorrerá para alimentar 16 bilhões de habitantes, que será a densidade máxima do planeta Terra. Como poderemos transportar água dos lagos e rios para os desertos? Disto, paulatinamente, a própria natureza se encarregará, e o homem da época, já mais evoluído, com o seu fator colaboração, procurará canalizar para os mares de água doce, hoje áreas desertas, as águas da chuva. Intrigado com aquela cifra astronômica de 16 bilhões, atrevi-me a lhe perguntar: ao atingir a Terra 16 bilhões de habitantes, que o senhor afirma ser a capacidade máxima, ninguém mais nascerá? Os nascimentos continuarão, em igual proporção aos falecimentos, porém não mais serão concebidos filhos criminosamente a torto e a direito e a qualquer hora. Nessa época, a concepção de um filho será controlada pelo amor puro e tudo se processará dentro de sentimentos nobilitantes, enquadrados em objetivos quase santos. Reportando-se ao início de sua explanação, na qual se referiu à imunização contra insetos, procurei fazer ver ao meu interlocutor que aqui na Terra sempre procuramos combater pragas do reino vegetal para obter colheitas, havendo ele ponderado: sim, é claro, mas considero difícil obstáculo o combate às pragas no campo, porque o homem sequer consegue debelar outras que mais diretamente o afetam. Mas a que se refere, meu irmão? Trata-se de um assunto prolixo, encerrando profundas considerações, e não me cabe abordá-lo. Contudo, para o satisfazer, direi: em determinado orbe, o homem que nele habita, ao chegar à sua casa, caverna, furna ou gruta, depara no seu interior com enormes serpentes, monstruosos lagartos, e em certas ocasiões até com algum gigantesco dinotério. Por sua vez, o homem terreno, ao chegar à sua habitação, que não é uma caverna, muitas vezes se depara com pernilongos, pulgas, baratas e até certas ocasiões com algum camundongo. Quero dizer com isso que o homem, nem para o seu próprio bem-estar e conforto, em obediência às comezinhas regras de higiene, se dignou a combater essa bicharada altamente nociva, expulsando-a do seu convívio em benefício de sua saúde. Pergunto-lhe, pois, como irá eliminar pragas que nenhum mal lhe causam de imediato. Interrompendo-o, disse: mas não pode comparar um rato com um dinotério, cujo porte é muito maior do que um elefante? Nisso reside o seu engano, respondeu-me. E para se fazer mais compreensível, adiantou: tanto no orbe mencionado como terra existem animais diferenciados apenas no tamanho e aspecto, porém distintos em ferocidade e força, trazendo cada um suas características. Demanda considerar que o dinotério precisa caçar o homem para depois devorá-lo, enquanto o rato, a 20 metros de distância, inocula-lhe venenosas bactérias de que é portador. O anofele, minúsculo pernilongo, injeta-lhe o vírus da maleita, inutilizando sua vida, enquanto a pulga, esse atlético bichinho, com uma simples picada, reduz o homem a um imprestável sifilítico. A barata, esse inseto tão medroso, de aparência inofensiva, ao tomar contato com carnes sanguíneas, como salames, linguiças, mortadelas, chouriços, contamina-os com bacilos fluídicos do câncer e morféia. São doenças que dizimam a vossa humanidade e acarretam aos homens atrozes sofrimentos, ceifando vidas moças e proveitosas. Esses bacilos se encontram em estado fluídico, miasmáticos. São milhares de vezes menores do que os micro-organismos catalogados pelo homem e impossíveis de serem localizados pelos seus mais potentes microscópios. O relativo progresso da ótica, cujo campo de experimentação é vastíssimo, longe está de conferir a necessária capacidade para essa descoberta. Trata-se, por assim dizer, da bactéria do próprio micróbio, que se aloja em lugares de pouca ou nenhuma ventilação e claridade. Para combatê-los com eficiência, seria mister escolher uma das seguintes alternativas:
Abster-se a humanidade de consumir carnes sanguíneas, banir do seu convívio ratos, baratas, pulgas, mosquitos e outros congêneres, aguardar por centenas de anos que os raios cósmicos evolutivos não mais permitam ambiente de vida para esses micro-organismos na Terra. Então atrevi-me a indagar. Mas se o câncer é provocado por micróbios, por que não é contagioso? Isso decorre de uma circunstância peculiar, a vida micro-orgânica. Os micróbios até hoje conhecidos agem em formação esparsa. Podem se unir, mas não o fazem, agem isoladamente. O oposto se verifica com os micróbios fluídicos, que atuam diferentemente, fundem-se, estabelecem verdadeira corrente microbiana. E se conseguíssemos descobrir o vírus do câncer, seria curável, então? Sim, é claro. Nesse caso estariam eliminando apenas o efeito, continuando, porém, a causa. Infelizmente, o eterno mal do homem terreno é sempre estar remendando as coisas, jamais realiza a profilaxia integral. Nesse ínter, o interlocutor levantou-se, dirigindo-se a mim, e expressou: as montanhas lá estão para esse ajuste, e a natureza deixará tudo plano. Estamos prestes a chegar. Pousaremos dentro de poucos minutos. Foi quando o meu interlocutor, com um olhar de aquiescência, acrescentou: pode ir ver meu mundo. Ao olhar para eles, com assombro, vi suas fisionomias sorridentes e, confiante, levantei-me, cheio de curiosidade. Me dirigi para um dos lados da série de visores localizados na parte interna do disco. Apoiado na ponta dos pés, procurei sondar o exterior, mas a incalculável velocidade do aparelho não permitia gravar os detalhes. Em dado instante, pude ver a cidade que se projetava de encontro à astronave com a sensação de ser impulsionada por incrível força. Abrangendo minha visão toda a sua periferia, constatei, contrariamente à conformação de nossas cidades, que ela era oval. Pareceu-me um círculo, a se dilatar de maneira impressionante à medida que seus detalhes se acentuavam. Notei desmedida quebra de velocidade, de súbito. A disparidade de deslocamento foi tão sensível que julguei haver parado a astronave. Passamos a voar em sentido horizontal, com velocidade reduzida, de cruzeiro, a uma altura de aproximadamente uns 100 metros. Deslizávamos agora sobre a cidade, que se me afigurou feita inteiramente de vidro, e distinguia perfeitamente as suas casas entrecortadas de jardins, todas de tamanho simétrico, uniforme, com suas cúpulas vítreas, suas ruas simetricamente ajardinadas, sob impecável disposição de conjunto, se prolongavam indefinidamente pelas profundezas de sua extensão. O que são aqueles objetos que se movem lá embaixo? Perguntei. São nossos automóveis. Mas não possuem rodas, acrescentei. Sim, aliás, até o ano de 1980, ou mesmo antes, os automóveis da Terra não terão rodas e passarão a trafegar horizontalmente a uma altura de 2 metros do solo, pousando verticalmente como uma pluma, assim como o ruído será reduzido em 80%. Essa previsão dele não se realizou. Eu suponho que devido à ciclicitude, das descobertas. A antigravidade, são tantas as patentes registradas que fica difícil acreditar, que já não tenha sido em diversos métodos, inclusive descoberta, mas isso acabou sendo jogado para baixo do tapete por segurança nacional dos países. Há muito medo que essa tecnologia possa ser usada por terroristas, etc. Então, só que isso acabou nos prostrando de evoluir nesse sentido, Veja, ele previu 1980. Então, quase 50 anos já de atraso tecnológico. Ele coloca que terá um dispositivo para evitar colisões. Isso a ciência ordinária está desenvolvendo, O que é aquilo? Aquilo é parte do meu povo que nos aguarda. Reuniram-se no campo de experimentação aérea, especialmente para lhe apresentar as boas-vindas. Respondeu-me calma e pausadamente. O que devo fazer para agradá-los? Tenho certeza de que o amigo não necessitará de colares, brincos, amuletos para lhes oferecer. São suficientes a sua presença e sinceridade. Percebi a alusão e sorri. Me colocara na idêntica situação dos aborígenes, trazidos das selvas goianas para o Rio de Janeiro. Fatalmente seria uma novidade para o povo que, aglomerado, ansiava por presenciar a chegada do espécime raro, o homem da terra. Vestido com calças de pescaria, aliás, muito precárias, com camisa rasgada de alto a baixo, nas costas, de mangas arregaçadas, calçava um velho sapato de borracha e trazia aquele indefectível facão à cinta. Logo mais passei a distinguir os agrupamentos de pessoas acenando para o aparelho que baixava, lentamente, naquela direção.
Assim foi pousando suavemente e o fez sobre uma plataforma de 0,5 metro de altura, tendo-se aberto incontinente a porta. Desceram 2 dos tripulantes e eu, naquela inelutável contingência, tremia de ansiedade. O incansável Cicerone estendeu-me a mão e pediu-me para sair. Dirigi-me à porta e parei ao ver a multidão compacta rodeando o aparelho. Todos, homens, mulheres, crianças, de todas as idades. Ali se encontravam para me dar boas-vindas e sorriam alegremente. Distanciados uns 5 metros, acenavam de maneira fraterna. Suas fisionomias estampavam cordial acolhida e demonstravam contentamento em nos receber. O que mais me impressionou naquele momento, além da grande massa de seres esquisitos, foi a ausência completa de ruído, parecendo estar tudo envolvido por sutil e misteriosa música. Desci e passei a receber os cumprimentos e abraços do que de mim se aproximava. Sem dúvida, previamente advertidos da forma pela qual os terrícolas se cumprimentam, assim procediam. Estavam imbuídos do desejo de me agradar, pois abraçavam-me cordialmente, segundo os nossos hábitos terrenos. Retribuindo os cumprimentos, longo tempo decorreu a cerimônia da minha recepção. Após um sinal do meu Cicerone, fui guiado pelo braço entre aquela mole humana. Dividiram-se em 2 alas, para que eu pudesse passar e chegar à rua. Veja e observe, faça as perguntas que entender, para depois poder relatar aos seus compatriotas quando regressar. Andamos a passos lentos de início e notei que tudo era feito do mesmo material vítreo, relativamente transparente e modelado sob todas as formas e sentidos. É impossível compreender como conseguiram produzir tudo aquilo, qual seria a técnica para obter tamanha perfeição, utilizando o mesmo material em tão variados fins. Era uma incógnita. A rua era, antes de tudo, uma impressionante obra de arquitetura. Contrariamente às nossas, tinha o formato de um tubo de proporções gigantescas, cortado ao meio. Media aproximadamente uns 180 metros de largura, amplamente côncava, atingindo 12 metros, segundo os meus cálculos, a sua cavidade na parte mais central. Suas calçadas eram lisas, limpas, isentas de buracos, fendas ou ranhuras de qualquer espécie, e mediam mais ou menos 40 metros de largura. A calçada assemelhava-se a um enorme lençol de matéria plástica, impecavelmente estendido e jamais utilizado, estando artisticamente ajardinada. Sua guia arredondada identificava-se a um longo tubular que a acompanhava discretamente em toda a extensão, a se perder de vista. Fui olhando as casas, invariavelmente redondas, equidistantes, dispostas, intervaladas por soberbos jardins cuidadosamente floridos. Entretanto, não possuindo janelas, apenas via as suas entradas que atendiam ao formato do semicírculo. Ali tudo me impressionava pela perfeição, majestática, grandiosidade das construções e inteira conformidade de proporção. Um conjunto harmônico de linhas aerodinâmicas de incomensurável beleza. Seguimos pela rua, aliás, verdadeira avenida, cruzamos com outros habitantes que endereçavam-me expressivo cumprimento de indizível satisfação. Pude, a essa altura, estabelecer com exatidão um confronto de seus físicos, observando-os detalhadamente quando caminhavam à frente de nós. Possuíam cabeça, tronco, membros em idênticas proporções aos nossos, divergindo sensivelmente em certos detalhes, porque não eram providos de determinados órgãos. São desdentados, possuem a boca em formato igual às nossas, porém guarnecidas por grossos lábios, mas bonitos. O nariz é minúsculo, um tanto achatado e pouco saliente, situando-se um pouco mais perto dos lábios. Suas orelhas, demasiadamente pequenas, iguais às de um recém-nascido, contrastam com a cabeça de tamanho um pouco maior que as nossas. Em consonância às linhas das faces arredondadas, também, a cabeça pronunciadamente ovalada. Interessante o fato de não possuírem cabelo, pelos ou penugens de qualquer natureza, inclusive sobrancelhas. O que possuem de mais lindo são os olhos, muito vivos, límpidos, profundamente expressivos. Não obstante o seu exagerado tamanho, são de uma beleza ímpar e dotado de peculiar atrativo, ainda não visto na terra. Tem um matiz amarelado, um misto de cor tenuamente cinzento claro. Em suma, apesar de não serem dotados de cílios que tanto enfeitam os olhos humanos, o olhar daquela gente possui uma privativa beleza, exorna-os e lhes confere um ar de simpatia e superioridade, prendendo-nos a atenção. Seus corpos, bem providos de carne, não relevam sinais de ossos ou costelas, nem apresentam qualquer saliência no peito ou nas costas. Apenas ressaltam acentuados sinais musculares. As pernas ágeis, fortes, são mais compridas e arredondadas.
Os seus braços têm as mesmas características, quase não lhes nota-se a cintura e nádegas, bem menos pronunciadas, deixam de mostrar o costumeiro sulco que se fecha ocultamente. As mãos são providas de 2 dedos, cada dedo da largura de 2 dos nossos dedos, achatados na espessura, mas compridos e arredondados nas extremidades. Os pés, nas mesmas proporções e feitio, possuem também 2 únicos dedos, sendo cada um o dobro do nosso dedo maior, tudo de acordo com a estrutura de seus corpos. Mais tarde pude observar que seus dedos não tinham falanges, eram constituídos de uma espécie de músculo fortíssimo, contendo no seu interior potentes tendões. Vi ainda pelo formato e constituição de seus dedos lhe ser mais fácil segurar qualquer objeto, por irregular que seja, com uma mão só, enquanto nós, humanos, necessitamos das 2. Os seus dedos se coadunam e se ajustam quase anatomicamente às formas dos objetos, o que não conseguimos fazer em hipótese alguma, facilitando-lhes sobremaneira a disposição para abraçarem qualquer coisa. Assim dispõem sem dúvida de mais firmeza e segurança para se agarrarem a qualquer ponto. São desprovidos de mamilos e seios, órgãos sexuais e unhas. No entanto, conservam normais o pescoço, seja quanto a forma e tamanho. Embora não possua o ente feminino as mesmas características das nossas mulheres, distingue-se imediatamente o sexo oposto pela graciosidade dos movimentos, maior delicadeza de seus membros e contornos mais acentuadamente harmônicos que os do homem. Enquanto as nossas raças se decompõem em grandes variedades de tipos e algumas delas chegam a formar grupos distintos, todos os entes desse desconhecido mundo são uniformes, um tipo estandartizado. Mesmo em idade madura, aqueles seres não apresentam os membros flácidos ou obesidade muito própria da raça humana, o que lhe confere certa superioridade na aparência e a notável conformação regular de seus membros. Todos se locomovem com desenvoltura e peculiar elegância, executando movimentos concomitantes sem o habitual arrefecimento da espinha dorsal. Seus físicos, com cerca de 2 metros de altura, apesar de um tanto arredondados e retos, revelam harmonia. Eles dão uma atitude sóbria, até muito digna. Mesmo considerando o fato de andares despidos, a postura deles, longe de ser medonha e má, é correta e, convenhamos, sem intenção de ofender os humanos pudores, mais altiva. Posteriormente, ao visitar um hospital, esclareceu-me um de seus médicos que o corpo daqueles habitantes se compõe de 3 órgãos vitais: coração, bolsa, estômago intestinal e o sistema circulatório.